Boa noite para todo mundo. Hoje é o nosso primeiro seminário de iniciação científica do nosso Instituto de Matemática e Estatística, na versão online. E hoje o Emanuel Ferreira, aluno da UF, da licenciatura em Matemática, vai apresentar o projeto que temos na tela. Boa noite, pessoal. Hoje eu vou falar sobre o problema de partição isoperimétrica do elipsoide em duas regiões de áreas iguais. Existem diversas formas da gente particionar o elipsoide em duas regiões de áreas iguais, mas o termo isoperimétrica significa que a gente vai procurar uma partição bem específica, que é a partição que tenha o menor perímetro possível. O problema de hoje é uma generalização do problema de partições isoperimétricas da esfera em N regiões de áreas iguais. No caso da esfera, apenas 4 casos foram resolvidos. O primeiro deles foi em 1905, por Bernstein, e o último foi em 2010, por Engels. Em todos esses casos, a gente tem que a solução é formada por polígonos na superfície da esfera, que são regulares, todos os polígonos são congruentes, e as arestas desses polígonos se encontram em 3, formando 120 graus. A última configuração que segue esse padrão é a partição da esfera usando 6 quadrados congruentes. Por isso, a gente conjectura que essa partição seja isoperimétrica. O principal resultado que a gente vai ver hoje é devido a Engelstein e outros cientistas. Ele diz que em um elipsoide qualquer, que sem perda de generalidade, a gente pode assumir que tem essa forma. Então, a elipse contida no plano x igual a zero é uma curva isoperimétrica que divide esse elipsoide em duas regiões de áreas iguais. E ela é a única se A for estritamente maior do que B. Ou seja, quando o elipsoide não é de revolução, a gente tem uma única curva isoperimétrica dividindo a sua superfície em duas regiões de áreas iguais. Para demonstrar esse resultado, a gente vai precisar do seguinte conceito preliminar, as variações. Considere uma curva alfa sobre uma superfície. Uma variação de alfa, uma família de curvas que depende diferenciavelmente de t, e tal que, quando t é igual a zero, a gente tem a própria curva alfa. Aqui eu fiz alguns desenhos de curvas dessa família, mas para qualquer t numa vizinhança de t igual a zero, a gente teria aqui curvas. Então, existem infinitas curvas numa vizinhança da curva alfa. Como alfa índice t é uma curva, a gente pode calcular o seu comprimento, que vai ser uma função de t que a gente denota por L de t. Além disso, a gente vai denotar a área da região delimitada pela curva alfa índice t por A de t. Assim, a gente tem o nosso primeiro critério para saber se uma curva é isoperimétrica, que é, se a gente encontrar uma variação tal que o comprimento de uma dessas curvas alfa índice t é menor do que o comprimento da nossa curva inicial, e ambas têm a mesma área, então alfa não pode ser uma curva isoperimétrica. Justamente porque se alfa for uma curva isoperimétrica, então o comprimento de alfa é o menor comprimento entre todas as curvas que têm a mesma área. E nesse caso aqui, a gente teria encontrado uma curva com comprimento menor e a mesma área de alfa. Esse critério pode se tornar ainda mais prático por causa do seguinte. Como a variação depende diferenciavelmente de t, a gente pode derivar em função de t, e como resultado a gente vai ter um campo vetorial tangente à nossa superfície. Nos pontos da nossa curva inicial, esse campo vetorial tangente recebe o nome especial de campo vetorial variacional. Além disso, as funções L de t e A de t são diferenciáveis em uma vizinhança de t igual a zero. A derivada de L em t igual a zero, a segunda derivada de L em t igual a zero e a primeira derivada de A em t igual a zero vão depender do nosso campo vetorial variacional e não da expressão das nossas curvas alfa índice t em si. Então, a gente consegue estudar o que a variação vai fazer com o comprimento e a área da região que a nossa curva delimita, sem ter a expressão das curvas alfa índice t explicitamente. Esses termos, L' em zero, L duas linhas em zero e A' em zero, recebem o nome de primeira variação do comprimento, segunda variação do comprimento e primeira variação da área. Se a primeira variação da área for igual a zero para algum campo vetorial tangente, então a gente consegue construir uma variação que preserve área e que tenha a ver como campo vetorial variacional. Ou seja, o que a gente está fazendo aqui? Em vez da gente pegar direto uma expressão para a família de curvas, a gente pega simplesmente a nossa curva inicial e aí a gente consegue usar campos vetoriais tangentes definidos sobre essa curva inicial para saber
estudar os pontos críticos do comprimento e da área delimitada pela nossa região. O último resultado que a gente tem aqui é que, se α é uma curva isoperimétrica, então a primeira variação do comprimento é igual a zero para qualquer variação que preserve área. Infelizmente, eu não vou demonstrar todos esses resultados, mas são resultados que são conhecidos em outros trabalhos. Mas então, com isso, o critério que a gente tinha se torna o seguinte: se a gente encontrar um campo vetorial tangente V, tal que a primeira variação da área seja igual a zero, e a segunda variação do comprimento seja negativa, então α não pode ser uma curva isoperimétrica. Justamente porque, se α for uma curva isoperimétrica, então o seu comprimento é mínimo entre curvas que têm a mesma área. Mas o comprimento ser mínimo significa que a segunda derivada do comprimento é maior ou igual do que zero. E nesse caso aqui, a gente teria que a segunda derivada do comprimento é estritamente menor do que zero. Nesse caso, o comprimento de α não seria mínimo, portanto, ela não seria uma curva isoperimétrica. O primeiro passo para demonstrar o nosso principal resultado consiste em demonstrar o seguinte lema: uma curva isoperimétrica que particiona o elipsoide em duas regiões precisa ser conexa. Ou seja, se ela é uma curva isoperimétrica, então ela não pode ser como a curva da imagem à esquerda. Para demonstrar esse lema, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar uma curva isoperimétrica, a gente vai supor que ela seja desconexa. E aí a gente vai encontrar uma variação que gere um absurdo. Vamos lá, então. Suponha que exista uma curva isoperimétrica C que particiona o elipsoide em duas regiões e é desconexa. Como ela é desconexa, C possui pelo menos dois componentes, que a gente vai chamar de C1 e de C2. E os comprimentos dessas componentes a gente vai denotar por L1 e L2. Seja N1, o campo de vetores conormais unitários de C1 no sentido da região verde. Ou seja, o campo de vetores, que é tangente à superfície, normal à curva, é unitário, tem norma 1, e aponta no sentido da região verde, como nessa imagem aqui. E, analogamente, seja N2 o campo de vetores conormais unitários de C2 no sentido da região vermelha. Para o campo vetorial tangente definido em C por V1 nos pontos de C1 e V2 nos pontos de C2, a gente tem que a primeira variação da área é igual a zero. Aqui são só os cálculos usando a fórmula da primeira variação da área, para esse campo vetorial tangente. Como a primeira variação da área é igual a zero, existe uma variação que preserva a área das regiões. Mas daí, para essa variação, a gente tem que a segunda variação do comprimento é negativa. Como a segunda variação do comprimento é negativa, o comprimento da nossa curva C não pode ser o mínimo. Portanto, em especial, ela não pode ser uma curva isoperimétrica pelo critério que a gente viu anteriormente. Mas a gente está supondo que ela é isoperimétrica. O absurdo vem do fato da gente assumir que ela é desconexa. O segundo resultado que a gente vai precisar diz que uma curva conexa que divida o elipsoide em duas regiões de mesma área precisa conter um par de pontos opostos. Seja C uma curva conexa que divida o elipsoide em duas regiões de áreas iguais. Se a gente conseguir mostrar que C intersecta menos C, que é a sua curva oposta, então significa que C contém um par de pontos opostos. Bom, vamos lá então. A curva C é conexa e particiona o elipsoide em duas regiões de áreas iguais. Então a curva menos C também é conexa e também particiona o elipsoide em duas regiões de áreas iguais. E daí a gente tem que a área de cada uma dessas quatro regiões é a mesma. Mas daí, se C e menos C não se intersectam, então uma dessas regiões precisa estar estritamente contida em outra. Só que isso contraria o fato delas terem a mesma área. Portanto, C e menos C precisam se intersectar. E aí, nesse caso, C contém um par de pontos opostos. O terceiro resultado que a gente vai usar diz que em um elipsoide de revolução dessa forma, o comprimento de qualquer curva que conecte dois pontos opostos é maior ou igual do que o comprimento de uma semi-elipse contida no plano x igual a zero, como essa aqui. A gente não vai demonstrar esse resultado, mas a demonstração sai se a gente pegar o comprimento de uma curva qualquer que conecte dois pontos antipodais e comparar com o comprimento de uma semi-elipse contida no plano x igual a zero. Então, a gente agora está pronto para passar para a demonstração do nosso principal resultado. O que a gente quer mostrar é que essa curva preta, contida no plano x igual a zero, é uma curva que divide o elipsoide em duas regiões de áreas iguais e tem um comprimento mínimo. E, além disso, que quando o elipsoide não é de revolução, ela é única.
É a única que tem essa propriedade. Seja C, uma curva isoperimétrica que particiona o elipsoide em duas regiões de áreas iguais, e alfa, a elipse contida no plano x igual a zero. Aqui eu desenhei a curva C de vermelho e a curva alfa. O que a gente quer é comparar o comprimento da curva C com o comprimento da curva alfa e ver que o comprimento da curva alfa não pode ser maior do que o comprimento da curva C. Como ela é uma curva isoperimétrica, pelos dois primeiros lemas que a gente viu, ela precisa ser conexa e conter um par de pontos opostos. Então, sejam C1 e C2, os dois arcos que passam por esses dois pontos opostos, os dois arcos de C que passam por esses dois pontos opostos, com extremo nesses dois pontos opostos. E aí, de cara, a gente tem que o comprimento da curva inteira vai ser maior ou igual do que o comprimento de cada uma das suas componentes. Além disso, aplicar uma homotetia φ de fator B sobre A, que é menor ou igual do que 1, sobre o eixo X, faz com que o elipsoide se torne um elipsoide de revolução. Essa aplicação, ela não aumenta o comprimento das componentes C1 e C2, e ela preserva o comprimento da nossa curva alfa. Mas agora, φ de C1 e φ de C2 são curvas que conectam pontos opostos no elipsoide de revolução. E aí, pelo terceiro lema que a gente viu, o comprimento de cada uma dessas curvas precisa ser maior ou igual do que o comprimento de uma semi-elipse contida no plano x igual a zero. Mas φ de alfa é uma elipse contida no plano x igual a zero. Isso no elipsoide de revolução. Φ de alfa está contida no elipsoide de revolução. Juntando as desigualdades anteriores, a gente tem, então, o resultado que a gente queria, que é o comprimento de uma curva isoperimétrica qualquer precisa ser maior ou igual do que o comprimento da nossa curva alfa. Mas a gente consegue mostrar facilmente que alfa divide o elipsoide em duas regiões de áreas iguais. Então, a curva alfa tem as duas propriedades que a gente procurava. Ela particiona o elipsoide em duas regiões de áreas iguais e o comprimento dela é mínimo. No caso em que A é estritamente maior do que B, se a gente pegar uma curva isoperimétrica que seja diferente de alfa, caso exista, as desigualdades do raciocínio anterior são estritas. E aí a gente teria aqui o comprimento dessa curva isoperimétrica é estritamente maior do que o comprimento de alfa. Mas isso é um absurdo quando a gente assume que C é uma curva isoperimétrica. Então, não existe essa curva C diferente de alfa. E aí a gente tem a unicidade. Bom, então é isso. Infelizmente, não existem demonstrações de partições isoperimétricas no elipsoide para N maior do que 2. Então, eu vou terminar a apresentação com uma partição do elipsoide que definitivamente não é isoperimétrica. É isso aí, pessoal. Obrigado por participarem. Obrigado, Emanuel. Boa apresentação. Interessante o assunto, especialmente por aparentemente ter uma componente bastante visual, né? Visualmente chama atenção e também é um assunto muito legal. Então, perguntas, participantes. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Oi, Emanuel. Saudade. Eu curti, cara. Eu gostei da apresentação. Eu não tenho pergunta porque eu perdi o comecinho, aí eu pedi umas definições, eu não entendi muito bem. Mas depois a gente conversa sobre isso. Tá bom. Parabéns. Obrigado. Acho que a gente pode apresentar também que o Emanuel, agora que ele também está já no mestrado, está fazendo as disciplinas no mestrado da UF, uma pessoa bem engajada na matemática, e a gente vê realmente que tem uma aproximação, né, boa, uma identificação com a matemática. Eu tenho pergunta, Aldo. Mais que nada, achei o assunto do Emanuel muito bom e é um assunto atual, né, que se trabalha na geometria diferencial. Eu queria perguntar para Emanuel como foi o caminho, ou qual disciplina ele teve que estudar para poder abordar esse tipo de problemas. Eu comecei estudando geometria diferencial, que é a base, né, para esse tipo de problema, e eu acabei pegando um pouquinho também dos cálculos de variação. Mas foi só isso. No fundo, os argumentos que a gente usou aqui foram argumentos que falavam, mesmo que eu não tenha passado exatamente falando sobre essas partes, são argumentos que falam sobre curvatura geodésica, sobre a curvatura de Gauss e especialmente sobre as fórmulas de variação. E essas duas áreas são as áreas que a gente precisa para ter conhecimento suficiente para abordar esse tipo de questão. Obrigado, Manuel. Obrigado a todos.
Obrigado, pessoal.